Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 31 de março de 2017. O assunto hoje é internacional, para quem não gosta de assuntos internacionais, né? Mas para nós é extremamente interessante e importante porque é de um vizinho nosso, a Venezuela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a câmera novamente para que vocês vejam as reportagens e eu possa ir comentando as coisas que aconteceram nessas últimas horas, ok? Um minutinho. Então, já vamos começar pelo fim aqui, só um pouquinho. Deixa eu começar do começo. Golpe de Estado na Venezuela. Olha só que coisa séria. Golpe de Estado na Venezuela. Senhor Nicolás Maduro consolida uma ditadura. Quer dizer que até então não era? Só para saber, quem está falando isso é o Eu País, tá? Não é um jornal brasileiro, é um jornal internacional. É o País, na América Latina, na Espanha, no mundo, né, na Europa. Então a anulação dos poderes da Assembleia Venezuelana, a transferência destes ao Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo, e assunção de poderes extraordinários em matéria penal, militar, econômica, social, política e civil por parte de Nicolás Maduro, representa um golpe institucional de extrema gravidade sem paralelo desde o início da crise institucional na Venezuela. É um autêntico golpe para qual não há menor nuance. Então até agora não havia todas as ferramentas necessárias para o mundo entender que aquilo era um golpe, tá certo? Em um continente onde a democracia avançou espetacularmente desde que deixou para trás os regimes dos anos 70 e 80, o retrocesso da Venezuela é uma ditadura. É uma notícia muito triste e lança sombras preocupantes sobre o futuro do país, que de modo algum merece ficar à margem do sistema de liberdades, felizmente majoritário na região. Tá, então até agora não tinha sido definido que era uma ditadura porque não havia sido dado golpe dentro da questão dos poderes, né? Certo. E quando acontece o aparelhamento ideológico do sistema, não é golpe? Mas tudo bem. Faz de conta que a gente não entendeu essa situação, né? E que neste momento, então, foi configurado o golpe. Vamos fazer de conta, tá? A UOL Notícias Internacional, até ali era É o País, né? Opinião, É o País. Da data 30 de março de 2017, às 23 horas e 37 minutos. OEA acusa Maduro de golpe após Supremo assumir poderes do Congresso na Venezuela. A OEA, Organizações dos Estados Americanos, acusou nesta quinta-feira, 30, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de promover um golpe de Estado após o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, chavista, assumir as competências da Assembleia Nacional de ampla maioria opositora. Segundo analistas, representa mais um passo rumo a um modelo autoritário. Recém está indo para o modelo autoritário, né? O TSJ, acusado pela oposição de servir ao governo Maduro, declarou ao legislativo um desacato no início de 2016, devido ao juramento de 3 deputados opositores, cuja eleição foi suspensa por suposta fraude. Por isso, cancelou todas as decisões parlamentares. Embora a Câmara tenha desvinculado esses deputados posteriormente, o tribunal considera que o ato não foi formalizado. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, denunciou em nota que chamou de autogolpe perpetrado pelo governo contra a Assembleia. O último poder do Estado legitimado por voto popular, segundo a nota, aquilo que estivemos advertindo lamentavelmente se concretizou, disse Almagro. Essas duas decisões são os últimos golpes com os quais o regime subverte a ordem constitucional do país e acaba com a democracia, declarou Almagro em uma declaração oficial.
Bom, vocês podem ver essas reportagens aqui na UOL Notícias Internacional, né? Isso aí já trata de novo questões internacionais. É o país falando sobre o assunto, mas a OEA já tomou uma posição, né, a respeito disso. E provavelmente a Europa logo também tomará, e outros lugares do mundo. Aqui, Venezuela, isto é, Venezuela mundo. Venezuela sofre pressão internacional após golpe de Maduro. Tá? Então, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado pela oposição de dar golpe de Estado, foi alvo de um avalanche de críticas da comunidade internacional nesta quinta-feira, após o Tribunal Supremo de Justiça assumir as funções do parlamento. Na Venezuela, Nicolás Maduro deu um golpe de Estado, denunciou o presidente da Assembleia Nacional, Júlio Borges, ao rasgar diante dos jornalistas o documento com a decisão do Tribunal Supremo de Justiça, TSJ. Brasil, Estados Unidos, União Europeia, OEA, Colômbia, Chile, Peru, Argentina e México denunciaram imediatamente a decisão do Supremo venezuelano, enquanto a oposição anunciava protestos a partir de nesse sábado. Já o deputado Diosdado Cabello, um dos principais líderes do chavismo, pediu aos seus seguidores que se preparem para defender nas ruas a Venezuela diante de uma eventual intervenção militar estrangeira. Vamos nos preparar para defender o país, para defender inclusive as pessoas da oposição que está como louca pedindo que o exército intervenha na Venezuela, que a Organização dos Estados Americanos, OEA, intervenha. Golpe diplomático. Em nota do Itamaraty, o governo brasileiro repudiou a sentença do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, que retirou da Assembleia Nacional suas prerrogativas em clara ruptura da ordem constitucional. Ou seja, o governo brasileiro e Itamaraty já se posicionaram a respeito disso, né? Os Estados Unidos advertiram que esta ruptura das normas democráticas e constitucionais prejudica enormemente as instituições democráticas da Venezuela e nega aos venezuelanos o direito de dar forma ao seu futuro através de seus representantes eleitos. Parece que o mundo não está gostando muito disso, né, seu Maduro? O senhor vai cair novamente de Maduro, né? Cair novamente, eu já explico por quê. Agora eu devo lembrar para uma boa parte do pessoal que ainda recém está chegando, ou que segue há pouco tempo o meu blog, o meu vlog, no caso, né? Vou explicar o que acontece nesse site aqui. Esse site aqui é o site do PT disfarçado de outra coisa, né? Por que eu digo que é o site do PT? Olha aqui, ó. O nome do site é 247, tá? Aí tu soma esses números, 246, 6 e 7, dá 13, tá? Então, para não dizer que é o site 13, é o site 247, que aí você soma os números, vai dar 13, tá ok? Então, para quem não sabia ainda, esse é o site do PT. Líderes da oposição chamaram o presidente da Venezuela, o socialista Nicolás Maduro, de, entre aspas, ditador, nesta quinta-feira, após o Tribunal Supremo de Justiça assumir as funções do Congresso e levar um longo impasse político a novos patamares. O chefe da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, disse que o tribunal venezuelano desferiu as pancadas finais à democracia do país e acusou o, entre aspas, regime de Maduro de realizar, entre aspas, um golpe. Maduro é chamado de ditador após a anulação do Congresso. Se fosse aqui, né, e a Dilma fizesse isso, esse site também ia ser dizer, Dilma está sendo chamada de ditadora por cancelar o Congresso. Dilma está sendo chamada, o Lula está sendo chamado de ditador por cancelar o Congresso. Essa matéria, esse o tom que seria dado por esse sitezinho aqui, que é na verdade o site do PT, né, gente? Então é isso que ia acabar acontecendo. O governo Nicolás Maduro nega golpe de Estado na Venezuela. Não, imagina, eles nunca fariam algo assim. Só para fechar o Congresso Nacional? Para
que chamar isso de ditadura, gente? Que coisa mais séria. Isso é intriga da oposição. É intriga da oposição. Não dá para levar a sério, né, Maduro? Caracas. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela negou nesta sexta-feira que o governo do presidente Nicolás Maduro esteja conduzindo um golpe de Estado. A polêmica vem depois que, na quinta-feira, a Suprema Corte assumiu as funções do parlamento. Considerado em desacato, entre aspas, a medida provocou duras críticas da oposição, que controla a Casa Legislativa e da comunidade internacional. É falso que tenha se consumado um golpe de Estado na Venezuela. Pelo contrário, suas instituições adotaram corretivos legais para deter a desviada e golpista atuação dos parlamentares opositores declarados abertamente em desacato às autoridades do Tribunal Supremo da Justiça, TSJ, disse em nota a chancelaria venezuelana. O desacato do parlamento refere-se à situação de 3 deputados no estado do Amazonas que tiveram as eleições questionadas e, num primeiro momento, tomaram posse. Meses depois, porém, em meio ao fracassado diálogo com o governo, a AN desincorporou os 3 congressistas com um gesto de boa vontade. Ai, ai. Carrapato não tem pai, coisa séria. Gente, olha só. Maduro caiu legalmente, mas ainda não saiu do poder. Com Trump assumindo no EUA, Estados Unidos da América, não deverá tardar sua saída. Isso no dia 11 de janeiro de 2017, o senhor Antônio Roberto Vim, esse que vos fala, né, pegou e colocou isso nas redes sociais, no seu vlog, tá? Jus experientes da esquerda mundial do tom da semana. Por que aconteceu, gente? Eu sei que muita gente não vai lembrar, mas eu já fiz um vídeo a respeito disso. Aqui, ó, isto é, Corte da Venezuela anula parlamento e dá poderes a Maduro. Tá. Parlamento vaziozão. Vou trazer de volta pra gente olhar olho no olho e eu conversar com vocês aqui mais um pouquinho. Pois é, né? Vou fazer o quê? Vou dizer o quê diante disso? Eu já disse, eu já avisei. Então, olha, o Nicolás Maduro, ele caiu pelo parlamento. O parlamento eleito democraticamente pelo povo venezuelano derrubou Nicolás Maduro. Derrubou, ele perdeu o mandato. Então, na verdade, um presidente que não está mais no poder, que por lei deveria ter sido já cassado, não foi considerado cassado porque o judiciário, e qualquer semelhança não é mera coincidência, o judiciário indicado por ele, que é como acontece nos Supremos em geral, os presidentes elegem os juízes para o judiciário, do Supremo do Judiciário, e isso é uma das falhas do sistema democrático, no meu entendimento, porque ele deve ser um poder independente, ele deve ter ascensão independente. E neste caso, aqui do Brasil aconteceu isso, a maior parte dos ministros do Supremo que estão impedindo a cassação de corruptos e fazendo corpo mole para julgar a corrupção do nosso país. E essa situação que está acontecendo, ela acontece na Venezuela, acontece nos Estados Unidos, acontece em vários lugares do mundo. É uma falha do sistema democrático. É uma falha do sistema democrático. Ele deveria ter ascensão de forma direta. O judiciário não deveria ter interferência dos outros poderes. Por quê? Porque é um poder que julga as corrupções dos demais poderes. Então não pode ter interferência direta ou indireta dos outros poderes. Ponto. No caso, o que aconteceu? O Nicolás Maduro indicou o judiciário e a chavista, que é de Hugo Chávez, né? Então veio Hugo Chávez, começou a indicar alguns ministros,
Teve o Nicolás Maduro que sucedeu ele e continua indicando os ministros. Quem tem que cair é o judiciário, porque o judiciário está diretamente envolvido, aparelhado ideologicamente, e a corrupção não é julgada lá na Venezuela pelo mesmo motivo que não é julgada aqui no Brasil, por indicação de juízes. E aí esses juízes indicados fizeram com que o Nicolás Maduro, que foi cassado legalmente pelo legislativo, porque o povo elegeu recentemente esse novo legislativo, e esse novo legislativo votou que o presidente deveria ter sido cassado. Esse presidente não está mais legítimo no poder. E esse presidente não legítimo no poder cassou o legislativo que o havia cassado. Parece estranho, né? Parece ridículo até. E no caso dele, valeu. No caso de todos os deputados que foram eleitos democraticamente, em grande maioria, pelo povo venezuelano, e disse não ao chavismo e não a Nicolás Maduro, não valeu nada. Porque quem diz que vale ou que não vale é o judiciário indicado pelo presidente ditador. E agora o país está achando que isso é uma ditadura, só porque agora aconteceu a cena que comprova tudo isso que eu vinha dizendo. Mas a questão ideológica, o aparelhamento ideológico que formalizou, porque nada acontece com estralar de dedos e castanholas. Não, não é assim. As coisas vão gradativamente acontecendo. Aqui no Brasil, nós impedimos que esse tipo de coisa acontecesse. Nós conseguimos impedir que isso rolasse, que isso chegasse a esse ponto. Provisoriamente. Não quer dizer que a gente impediu definitivo. Porque agora, se acontecer a cassação da chapa Dilma Temer, não está descartado que aconteça algum processo similar aqui no Brasil, de uma tentativa de manutenção de poder a qualquer custo, por conta da questão do conflito judiciário-legislativo. E os dois estão comprometidos. E aí como é que fica? Mas a corrupção está sendo combatida. De alguma maneira o povo está influenciando nesse processo. E claro, eu falei no vídeo de ontem, eu estou falando no vídeo de hoje, estou falando em vários vídeos. Existe corrupção no Brasil, existe aparelhamento de Estado no Brasil, e a gente ainda não está livre desse processo. Ainda não aconteceu. Michel Temer é vice de Dilma Rousseff, e o programa do PT ainda está sendo desenvolvido. Prova isso é a questão educacional, que foi o mesmo projeto, inclusive criado pelo ministro petista, que foi aprovado e está em vigor nesse momento, cancelando matérias, retirando matérias que ensinam o povo a pensar. Coisas que estão atingindo diretamente a família brasileira, a educação das nossas crianças e adolescentes. A doutrina que está sendo implantada aqui no Brasil ainda é a mesma que o PT começou a implantar. E não mudou nada, tá? A mesma situação, continua a mesma coisa, só que foi aliviado a pressão e parece que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Não, a gente retirou a Dilma, mas ainda tem o vice dela. E o vice dela pode ser cassado junto com ela agora na questão da cassação da chapa. E aí se cai, assume quem? O presidente da Câmara, que está alinhado com todo esse projeto. E também está sobre investigação na Operação Lava Jato, o André Maia. Depois, se cai ele, Eunício Oliveira também está sob a investigação da Lava Jato, presidente do Senado. E aí vem caso ele caia também, né, vem a presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que foi indicada pelo PT. Gente, a coisa é essa, é desse jeito. Aqui no Brasil a gente está parecido com a Venezuela, igual, né? Só que aqui não é considerado golpe
essa situação toda por nenhum país do mundo até agora, até o presente momento, porque as instituições estão caminhando, estão andando, dão aparência de normalidade, mas não é. A gente sabe que a gente está numa semi-ditadura, que a coisa não tá legal, senão a gente já tinha combatido a corrupção do nosso país. Então como é que isso nos afeta? Nos afeta muito, porque se nós não conseguirmos combater a corrupção da Venezuela, nós não temos chance de combater a corrupção do Brasil. É necessário que esse ditador seja deposto e preso, porque ele é um criminoso. E que sirva de exemplo, que a Venezuela sirva de exemplo para mostrar como é que nós poderíamos ter nos tornado, o que poderia ter acontecido com o Brasil e com a América Latina. Esse filho da mãe, só dizendo assim, ameaçou invadir o nosso país com seu armamento, com seus jatos. A Força Aérea venezuelana supera em muito a brasileira, e ele ameaçou atacar Brasília. Atacar Brasília e atacar o povo brasileiro com seus caças. Se nós tivéssemos deposto Dilma, a gente depôs Dilma, ele não fez nada disso. Por quê? Porque na hora, naquele momento, naquele cenário, se ele tivesse feito isso, o pessoal teria não só vencido ele com forças aliadas que nós teríamos naquele momento, como ele também abriria o flanco traseiro e permitiria que houvesse uma invasão lá na Venezuela, lhe depondo do poder. Então ele percebeu que seria um erro estratégico militar e ele resolveu não fazer isso. Só por isso, só por essa situação. Mas esse criminoso tentou, ele não foi só blefe. Ele botou, na época era Venezuela, Bolívia e o Equador estavam já organizados nesse sentido. E tinha os BRICS, né, que eles estavam tentando mobilizar os BRICS para que houvesse também o apoio dos BRICS. Aí entraria a Índia, entraria a China, entraria a Rússia. Índia e China têm grande população, são os países mais populosos do mundo. Então imagina mesmo que eles quiserem, só para aliviar um pouco a pressão de tanta gente lá, eles mandavam a turma vir para confrontar com o povo brasileiro aqui. E mais a África, né? A África do Sul. Gente do céu, essa turma toda estava aliada para tentar invadir o nosso país, a comando do maluco Nicolás Maduro, que é hoje ainda o presidente dos países não alinhados, os países que não estavam alinhados com a questão da guerra na Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram um bloco de países não alinhados, que não estavam nem do lado socialista, nem do lado dos Estados Unidos, né? Não estavam nem do lado da União Socialista Soviética, nem dos Estados Unidos, né? Nem que era a Guerra Fria, aquela questão. E aí eles pegaram e disseram assim, não, nós vamos fazer que logo após a Segunda Guerra Mundial foi feito a questão dos dois grupos, né? E aí teve um grupo que foi formado, que é os países não alinhados. O que aconteceu? O Nicolás Maduro assumiu com um projeto socialista para dominar mais cento e poucos países que estavam na lista dos países não alinhados. Ele socializou um grupo que era para não ser de nenhum dos dois lados. E esse cara hoje é o presidente desse grupo. Aí ele perdeu força política. Perdeu força política agora. Né? E aí ele não tem mais força nenhuma sobre coisa alguma. Perdeu inclusive o Mercosul, saiu, foi retirado do Mercosul. Hoje o cenário internacional da Venezuela é de caos total. Não tem mais apoio de nenhum país, de nada. Acabou. A carreira de Nicolás Maduro acabou. Acabou. É uma questão de horas ou dias para que ele caia. Porque é uma questão de detalhe agora. Ele perdeu todo o respeito internacional. Ficou declarado que agora ele não tem mais nada, eles não têm nem papel higiênico lá. Eles não têm comida, não têm papel higiênico, não tem nada. Ele está se segurando por um fio de brumo. Se alguém der um assopro, ele cai. E ele vai cair. Cair de Maduro, literalmente. Né? Mas ficou o exemplo negativo
do pior governante dos nossos tempos, que nós possamos visualizar, ninguém nunca governou tão mal quanto Nicolás Maduro. Nunca, em nenhum momento da história, teve um governante tão infeliz, tão fraco e tão despreparado para o poder como Nicolás Maduro. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.